Você com certeza conhece a respeito da mitologia celta. E se não ouviu toda a história, você pelo menos conhece a respeito de alguns deuses. Aqui no canal temos vídeos de divindades celtas como Epona e os Tuatha Dé Danann. Assista-os após esse vídeo para entender referências acerca da mitologia celta. Entre os mais conhecidos personagens de mitos celtas, Nit, o deus da guerra, era uma divindade pouco conhecida nas lendas irlandesas e celta. Entretanto, esse fato não tira o papel importante que Nit fez na história de seu povo e da mitologia. Nit era um dos Tuatha Dé Danann, um grupo de deuses que conquistaram a Irlanda em tempos remotos. No canal temos um vídeo detalhado que conta tudo sobre os Tuatha Dé Danann. Para relembrar, eles eram deuses sobrenaturais da cultura celta que chegaram na Europa durante a Idade do Ferro. A maioria dos Tuathas, como Nit, possuíam traços com outras religiões europeias. A etimologia do nome Nit significa paixão ou luta, provando que seu nome é apropriado à sua personalidade e reino, que era resumido em guerra, luta, perigo e morte. Nit era um deus cheio de poder. Entretanto, muitos de seus relatos foram perdidos na história com o passar do tempo. Nit também possuía relação com os Fomorianos, já que possuía o sangue deles. Os Fomorianos foram uma raça de gigantes que já esteve na ilha da Irlanda, assim que os deuses chegaram das terras ocidentais. Por mais que Nit tivesse ligações com essa raça de gigantes, a sua prioridade foi unir forças com os Tuatha Dé Danann, a fim de lutar pelo controle da ilha. Provavelmente o que motivou o deus da guerra foi a sua crença nos deuses irlandeses, já que para ele essas divindades gostariam de se estabelecer na ilha, enquanto a raça dos membros da sua família, ou seja, os Fomorianos, não precisavam estar lá. Se você quer saber tudo sobre Nit, o deus da guerra celta, continue assistindo. Mas já deixa seu like e se inscreva no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo do universo mitológico. Vamos lá! Nit é um deus celta, mas a sua mitologia ajuda a mostrar que a Irlanda não era totalmente celta, e originalmente a cultura que a Irlanda continha mesclou influências indígenas e celtas, refletindo em suas lendas e se tornando um povo gaélico. Sobre a família de Nit não há nada concreto em relatos, pois ele se relacionou com vários grupos opostos, descritos na mitologia celta. Um destes grupos era o da raça de Fomorianos, os gigantes no qual Nit possuía o mesmo sangue correndo em suas veias. Na verdade, essa raça de gigantes era relativamente fraca e caçava para sobreviver. Além disso, eles não resistiram aos colonos que poderiam cultivar a terra durante os muitos anos em que estiveram lá, por mais que eles tenham se mantido fortes, antes da batalha contra Nit e os Tuathas. Certa vez, o líder dos Nemedianos, Nemed, chegou ao solo ocupado pelos Fomorianos, que os expulsaram dali, matando quase todos os Nemedianos, deixando apenas 30 vivos. Essas mortes fizeram com que os gigantes tivessem uma vitória relevante, pois antes possuíam um histórico de serem fracos em confrontos. Anos depois, os Firbolgs foram até a ilha da Irlanda, mas se perderam dos Fomorianos, que decidiram não dar asas a um confronto. Alguns séculos depois, os Tuatha Dé Danann chegaram à Irlanda. Os deuses sobrenaturais são descendentes do povo sobrevivente, que pertencia à tribo comandada por Nemed. Nit possuía laços com muitos grupos mitológicos como estes, por isso ele tinha o respeito dos Tuathas, dos Fomorianos e dos Firbolg. Por mais que essas raças se odiassem, Nit era um deus que se movia através de várias culturas, sendo conhecido por muitas pessoas de cada região e visto como um deus da guerra em quase todas elas. De acordo com a história, quando os Tuatha derrotaram os Firbolg, eles se tornaram automaticamente inimigos dos Fomorianos, que passaram a tê-los como ameaça, por conta das terras que estavam sob o poder dos gigantes. Sobre a família que construiu, Nit era casado com Bebt Onemen, ambas partes da deusa tríade chamada Morrigan. Possivelmente, Nit e o pai de seu irmão, Dagda, nasceram entre a raça de gigantes Fomoriana. Se isso for verdade, significa que Nit se juntou aos Tuatha Dé Danann com seu sobrinho e esposa, mudando sua lealdade e irritando os Fomorianos. Antes dos povos inimigos iniciarem a batalha, os gigantes Fomorianos tomaram para si o controle da Irlanda, oprimindo os Tuatha Dé Danann. Por conta disso, a Batalha de Nit foi a única forma que Nit encontrou para reivindicar a terra, junto com os Tuathas. Os Tuatha Dé Danann foram governados pelo sobrinho de Nit, Bres, durante o período em que eles estavam sob o controle dos Fomorianos. Bres, por sua vez, era leal à raça de gigantes, e por isso oprimiu os Tuathas por séculos, a favor de seus interesses. Assim que Nuada tomou seu reinado de volta sobre os Tuatha Dé Danann e se juntou a um Fomoriano chamado Lug, Bres implorou para que o rei Fomoriano o ajudasse, mas ele recusou. A grande batalha se iniciou promovendo muito derramamento de sangue, junto a grandes poderes de magia e força. Líderes como Nuada e Nit caíram durante o conflito. Sim, Nit foi derrotado. Mesmo sendo deus da guerra, ele foi morto no confronto. Entretanto, seu exército estava pronto e destemido, o que fez os homens de Nit prevalecerem na batalha, junto à sua esposa, que também era uma guerreira benevolente.
Em suma, a mitologia celta é interpretada como um produto de vários movimentos imigratórios para a ilha da Irlanda. Pessoas acreditavam que cada grupo sobrenatural existente representava uma cultura distinta, que povoou a Irlanda nos tempos pré-históricos, o que explicaria as relações familiares difíceis entre muitas figuras mitológicas. Os historiadores que acreditam nessa teoria dizem que os fomorianos eram um dos primeiros grupos a habitarem a Irlanda. Por mais que os monges medievais tenham registrado lendas que comparassem eles aos vikings, eles antecederam toda a cultura celta. Os Tuatas de Danann, por exemplo, não invadiram terras irlandesas de uma forma rápida, mas sim ao longo de muitos séculos. Por mais que tenham existido guerras entre culturas distintas da Irlanda, os mitos que retratam essas batalhas são importantes para provar que os indígenas e os celtas realmente se misturaram, criando a cultura gaélica. Alguns testes de DNA provaram com maior credibilidade que o povo irlandês não é de origem celta, puramente falando, o que também comprovou que muitos personagens, homens ou até raças celtas foram mescladas e estavam longe de serem puras. Enquanto os deuses se fundiam, líderes e personagens humanos nasciam da natureza mista. E assim as lendas irlandesas incluíam personagens que refletiam o povo antigo irlandês. Seguindo essa teoria, os gigantes fomorianos são vistos como divindades de um povo pré-celta, que representavam forças dos primórdios, que foram adorados por povos dos tempos da pré-história, enquanto os Tuatas de Danann refletiam toda a cultura e valores do povo celta gaélico. Sobre Nietzsche, existem grandes evidências que indicam que ele era um deus guerreiro, que foi levado para a cultura irlandesa pelos próprios celtas. Culturas celtas distintas presentes na Europa adoravam o deus da guerra celta. Dessa forma, Nietzsche era referido como Marte Neto, ligando ao deus guerreiro Nietzsche. Além disso, Nietzsche também era muito associado a Apolo. Para muitos, Nietzsche é como a personificação da vitória do povo irlandês na guerra, assim como o desejo de poder e guerra, e a paixão por ter conquistado essas coisas, reforçando o sentimento de vitória sempre que os Tuatas de Danann batalhavam. As mortes existentes na guerra de Nietzsche poderiam ser vistas como um símbolo do fato da Irlanda possuir um povo misto, caso a teoria da mitologia celta seja uma alegoria histórica. A cultura celta não se manteve pura, mas obteve misturas gaélicas. Deuses que se originaram de uma história forte tradicionalmente, assim como Nietzsche, não sobreviveram facilmente a certas mesclagens culturais. Enquanto deuses de suas contrapartes continentais eram os mais fortes e destemidos de seus respectivos panteões, Nietzsche teria um outro destino, assim como outras divindades, ainda no início das lendas do povo em que ele se identificava. Tal destino foi a morte. Além disso, Lugh é um exemplo de figura histórica celta que ganhou destaque. Ele era filho de um homem gigante fomoriano e de uma deusa tuata. Os outros Tuatas de Danann que não tinham relação com os fomorianos em suas lendas são os que aparentemente não se influenciaram com culturas celtas. Nietzsche também foi uma figura dos Tuatas de Danann que possuía laços não tão longos com os gigantes, inimigos dos deuses sobrenaturais. Várias figuras dessa lenda possuíam uma mistura em sua ascendência, assim como também tinham membros na família que eram descendentes das duas raças, inimigas em batalha. Isso quer dizer que a mistura complicada presente na família do deus da guerra não era exclusivamente dele, ou seja, isso prova que outras famílias também eram mescladas, refletindo diretamente em histórias que inspiraram os mitos, principalmente a história de Nietzsche com sua esposa, Morrigan, seu sobrinho e seu neto, que era o líder direto do exército nos fomorianos. Ou seja, o neto de Nietzsche lutou contra ele e seu exército, dado as circunstâncias de mistura entre pessoas e seres de povos e culturas celtas distintas. Por fim, acreditava-se que os fomorianos e os Tuatas de Danann eram uma representação direta dos povos indígenas e celtas, quando se estabeleceram no país irlandês. Nietzsche é um resultado direto da mistura de um povo que se enfrentava pelas terras irlandesas. Ou seja, ele possuía ligação com os fomorianos e, ao mesmo tempo, origens celtas vindas dos deuses tuatas. Em vida, Nietzsche era sanguinário, destemido e benevolente, e foi contra a raça que constituía seu próprio sangue a fim de seus ideais. Nietzsche lutou pelo que acreditava ser real, buscando uma reivindicação para se estabelecer nas terras irlandesas por meio de uma guerra, que decidiria qual raça era mais valente e digna para povoar a ilha da Irlanda. Histórias místicas assim provavelmente foram escritas durante o passar dos séculos para ilustrar os grupos que dedicavam seu tempo para lutar pelos seus ideais. Entretanto, a história de Nietzsche possui um maior foco para representar o que ele buscava, deixando seu legado e vitória. Ele lutou bravamente pelo que acreditava, perdeu a sua vida, mas ainda assim venceu, dando aos Tuatas de Danann a oportunidade de se introduzirem na história irlandesa. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal. Comente abaixo qual figura mitológica você gostaria de ver aqui no canal e ative o sininho para não perder nada no nosso universo mitológico. Valeu!